Paz, meus irmãos, como vocês estão? Nós estamos com muita saudade dos irmãos nesses dias de isolamento, não é? Mas sabemos que para tudo há um plano do Senhor, desde aprendermos a buscar a santificação até a sabermos lidar melhor com os nossos familiares à luz do Senhor. Meus irmãos, conversando com o pastor, surgiu a ideia de trazer um vídeo periodicamente sobre um aspecto da Bíblia, sobre uma curiosidade, um local, uma passagem, ou seja, um aprofundamento. No vídeo de hoje, eu queria discutir com vocês sobre a palavra coxa. Sim, essa palavra que aparece no Velho Testamento, de diversas maneiras, ela tem um significado um pouco mais profundo dessa palavra. Bem, a pronúncia no hebraico seria Yahvé. Essa palavra, ela possui um significado ou um aprofundamento de representar os lombos, ou especificamente a virilha. Ela tinha um significado de reprodução, ela tinha uma ideia de geração de descendência, ela tinha uma ideia de até mesmo do futuro, seja do homem ou da mulher. Tanto é assim que se uma mulher fosse eventualmente pega em uma situação de infidelidade, nós vimos que lá em Números 5, essa mulher recebia uma maldição em que era pronunciado que as suas coxas definhem, ou seja, ela perdia a capacidade de reprodução, ela perdia a capacidade de gerar descendências. Ou seja, era tão profundo essa ideia da posteridade, seja do homem e da mulher, era tão profundo que, como nós vimos, numa situação de fidelidade, até mesmo isso era pronunciado. Há também um aspecto mais objetivo, vamos dizer assim, em Isaías 47, por exemplo, onde é usado o termo desnudar as pernas. Neste caso, representava a perda do recato feminino. Isto é, saindo da tradição, da boa etiqueta, e a mulher, saindo do seu recato, tomava uma atitude mais prática de execução de atividades, possivelmente levantava a sua túnica para executar alguma atividade. Nós temos também sobre os sentidos figurados, onde em Juízes é usado o termo de perna juntamente com a outra. Isso tinha o significado de uma batalha sangrenta, de uma carnificina. Outro significado figurado seria bater as coxas, mas também no caso nas pernas, já nesse caso assumindo o sentido de perna. Isto significava uma tristeza profunda, muito intensa. Nós vemos isso em Ezequiel 21. Outra passagem muito importante que os irmãos certamente se lembram é quando Jacó luta com um anjo. E aí quando este anjo ele fere o nervo da coxa de Jacó, a partir daí nasce a tradição judaica de não se comer os nervos, essa parte do nervo, nos animais. E é uma tradição que começa exatamente com Jacó, onde o Senhor quis demonstrar a fragilidade de Jacó. Mas talvez, meus irmãos, o significado mais importante, mais relevante, seja o juramento corporal, o pacto corporal. Ou seja, o homem colocaria a mão junto à coxa, ou especificamente junto à virilha daquele que estava recebendo o juramento, e era feito um pacto extremamente importante, inquebrável. Nós podemos ver isso quando Abraão pede que o seu servo jure sobre a sua coxa ou sobre sua virilha em não trazer uma esposa para Isaac, uma esposa cananeia, mas que trouxesse uma esposa fora de Canaã. Então ele pede que o juramento seja feito sobre sua coxa, e era tão profundo, tão sério, que o quebrar desse juramento poderia comprometer toda a posteridade de Abraão, toda a sua descendência, o futuro da sua geração. Então era muito, muito profundo. Nós vimos também isso quando Jacó pede a José que jure sobre a sua coxa, que
os seus restos mortais, os seus ossos seriam enterrados em Canaã. Novamente, ele pede que José faça um juramento sobre sua coxa, sobre sua virilha, lembrando, em que, se no caso do descumprimento, até mesmo novamente a sua descendência de Jacó, a sua posteridade seria completamente comprometida. Ou seja, era um pacto muito profundo, muito sério. Meus irmãos, estes eram os pactos do Velho Testamento. Mas hoje o Senhor propõe um novo pacto, um pacto muito mais perfeito, um pacto excelente. O Senhor propôs um pacto com o homem, com a raça humana, através do sacrifício do seu filho. Então, colocando o seu filho em morte na cruz, ele propõe ao homem a vida eterna. Ele propõe ao homem que o reino de Deus habitaria o seu coração, e o reino de Deus habitando o seu coração, o homem seria completamente transformado. Então, a alegria, a paz, o autocontrole, a paciência, a mansidão, dentre outras características, fariam parte deste novo homem. A pergunta que eu lhes faço é: você se submeteu a esse pacto? Você aceitou esse presente de Deus? Você deixou-se transformar pelo pacto do Senhor e se transformar no novo homem? Essa é a pergunta que eu gostaria de chamar a reflexão. Bem, esse é o vídeo de hoje. Gostaria de falar que, se o Senhor permitir, traremos no próximo vídeo sobre cingir os lombos. Ou seja, vimos agora um pouco sobre coxa, lombo, no significado mais geral, e vamos ver esse aspecto específico do que significava cingir os lombos. Com a paz, um bom dia a todos. Tchau, tchau.